ambientes clínicos e hospitalares? Como que a arquitetura pode contribuir para a diminuição da tensão desses espaços? E no programa Espaço Sem Escala de hoje, nossa convidada, a arquiteta Juscelia Duarte, especialista na área de arquitetura clínica hospitalar, conta pra gente como a arquitetura especializada nessa área pode contribuir para os espaços bem humanizados. A arquiteta nos mostra hoje a transformação de um espaço reduzido em um ambiente funcional e acolhedor, assim como o projeto que ela assinou da Clínica Lux. Ainda no programa, uma dica de tecidos que foi desenvolvida com alta performance e resistência sem deixar de lado a estética. Eu sou a arquiteta Francine Rigo, fique conosco, o programa está só começando. Humanização, ergonomia e funcionalidade são pré-requisitos para ambientes clínicos e hospitalares. Confira agora a nossa conversa com a arquiteta Juscelia Duarte. Olá, Juscelia. É sempre bom termos profissionais qualificados no nosso espaço. Sejam bem-vindos ao programa Espaço Sem Escala. Obrigado pelo convite, agradeço por estar aqui hoje e vamos mostrar, o que a gente faz. Juscelia, antes de a gente entrar nos detalhes assim, de arquitetura clínica hospitalar, a gente poderia entrar na parte de cores, de ambientação e a humanização desses espaços. O que eu tenho a dizer sobre essa parte de humanização é que engloba muita coisa, desde iluminação, as cores, dependendo da cor que tu usa, tu estimula, tu tranquiliza. Então, a humanização é trabalhar como um todo, cor, luz, objetos decorativos. Então, tudo isso a gente considera como humanização, Som também é considerado. A gente tem geralmente nessa parte clínica e hospitalar, a gente tem sempre ambientes brancos, claros, Na parte da pediatria, crianças já olham assim, ambientes claros, vem o médico, assusta um pouco, E o que a arquitetura traz para minimizar um pouco desse branco total? Quando a gente trabalha com a parte mais pediátrica, mais infantil, é sempre bom usar elementos lúdicos, assim, que a gente possa trabalhar a cor, para a criança, como se ela estivesse se sentindo assim num ambiente de brincadeira, Então é sempre bom cuidar, porque um ambiente assim muito claro para a criança realmente assusta um pouquinho. E um ambiente mais lúdico, que brinca mais com cores, com formas, numa recepção, por exemplo, de uma clínica infantil, deixa a criança mais tranquila e mais à vontade. Juscelia, um exemplo legal disso, que a gente está falando dessa parte de humanização dos projetos, é aquele centro de tratamento de câncer que vocês fizeram em São Leopoldo? Esse centro de tratamento de câncer, como as salas de radioterapia são ambientes muito fechados, muito frio, então a gente usou, no caso, eu usei lá os painéis em LED, luminosos, que quando o paciente entra, ele se sente mais tranquilo, não fica aquela caixa de concreto, que são paredes de 2 metros a 1 metro de concreto, uma caixa, um bunker, de concreto. Muitas vezes a gente está naquela malha urbana, naquele dia a dia agitado, que é uma cidade, E a pessoa já está também tensa por estar indo num centro de tratamento. Chega dentro de um espaço desse, é relaxante, Relaxa mais. Relaxa e tu sente a natureza junto, às vezes tu pode até usar o som, O som ambiente, o som da natureza dentro desses espaços. Isso mesmo, é sempre usado imagens da natureza mesmo para trazer esse conforto para o paciente. Juscelia, além dessa parte da humanização dos projetos, qual é outra área que essa arquitetura clínica hospitalar atua? Bem, ela é bastante ampla, Quando qualquer projeto tem relação com a vigilância sanitária. Vai desde cozinha industrial, farmácia, distribuidor de medicamentos, uma central de distribuição, laboratórios, clínicas, hospitais. É uma área muito abrangente, Tudo que envolve normas da Anvisa, da vigilância sanitária, a arquitetura clínica hospitalar, ela
pode atuar aí dentro. Juscelia, conta pra gente assim, na parte de aprovação desse projeto, demora muito? Aonde que aprova? É aqui em Criciúma? No caso de aprovações de projeto, quando a gente faz projetos de clínicas aqui em Criciúma, é aprovado pela regional aqui da cidade mesmo, né? Regional de Criciúma. E quando são projetos mais complexos, mesmo sendo clínicas, se tem cirurgias dentro, vai para Florianópolis, para a Vigilância do Estado. E todos os projetos de hospitais vão para a Vigilância do Estado, em Florianópolis. Antes de falarmos da aprovação do projeto, quais são os pré-requisitos que tem para aprovar esse projeto para uma reforma ou até para uma construção de um espaço desse? Uma das coisas que eu sempre oriento, né, os clientes é que antes de comprar, alugar, reformar, que eles consultem, no caso, o arquiteto especializado, né, que a gente vai dar a melhor orientação possível, porque às vezes o cliente aluga uma sala e nem sempre aquela sala vai atender às necessidades do serviço que ele quer prestar, né, para o paciente. Então, assim, procura começar certo. Antes, né? Isso, procura um profissional antes, um profissional capacitado, que já tem experiência, né, com vigilância, tudo, porque ele vai te orientar da melhor forma possível, a construção, a reforma. Então, para não ter dúvida e não cometer erros e nem ter prejuízo lá na frente. E essa dica que a Juscelia dá, ela envolve tanto um apartamento, a compra de um apartamento, para ver se o cliente vai ter as necessidades dele ali dentro, se o arquiteto vai conseguir englobar o que ele precisa, o briefing que ele passa, né? Então, não só de uma arquitetura clínica hospitalar, mas também a gente deixa aqui a dica, então, para qualquer outro espaço arquitetônico, né? Isso, porque cada serviço é um serviço, né? E as áreas, às vezes um serviço depende de algumas áreas que aquele espaço que esse cliente está alugando ou reformando não comporta o que ele vai precisar. Então tem que ter esse cuidado, sim. E quais as normas que regem para a aprovação desses projetos? Assim, cada serviço, nós temos uma norma geral que é a RDC 50 do Ministério da Saúde, né, que todo o projeto é baseado nele, mas assim, cada serviço, ele tem um diferencial de áreas de apoio, aí nós temos mais as portarias pertinentes a esse tipo de serviço, então envolve a RDC 50, né, do Ministério da Saúde e portarias também do Ministério da Saúde, né, ou locais, para desenvolver determinados tipos de projeto especializado. Na parte de perfil do cliente, quem são os clientes que te procuram, né? E as dificuldades que você encontra para fazer esses projetos? Assim, a maior parte dos meus clientes, eles são médicos, né? Médicos e hospitais, né? Aí, onde eu presto serviços, né? Os hospitais, eu presto serviço para todas as unidades dentro, né? Faço os projetos e envio para a Vigilância do Estado. E com relação aos perfis de clientes, assim, os médicos que me procuram, né, normalmente a maioria deles já vem com a sala já na mão, né? Se é algo para construir é bem mais fácil. Tu começa do zero, tu já começa certo, tu começa já dentro das normas, com fluxo correto de serviço, né, onde vai atender bem a necessidade do cliente e também do paciente. E uma das dificuldades que eu tenho enfrentado é justamente isso. Ele já vem com a sala, ele já tem a sala alugada. Ou comprou a sala e aí tu vai ver que aquele espaço é insuficiente. E aí é onde entra o nosso conhecimento técnico, né? Para tentar amenizar um pouco da falta de algumas áreas de apoio, tentando buscar no próprio edifício essas áreas de apoio, que a maioria deles não tem. Os edifícios hoje em dia eles são direcionados para clínicas, né, para consultórios, e eles não oferecem para esses clientes essas áreas de apoio. Então, compete ao cliente colocar essas áreas que a norma pede. E a vigilância às vezes complica com isso. Porque faltou esse DML, faltou a sala de utilidades, faltou a sala de esterilização. Então, assim, tu tem que colocar aquilo ali tudo ali dentro. E o cliente não está sabendo disso. Então, tu acaba comprando algo ou alugando algo sem saber o que tu pode colocar ali dentro. Esses são os problemas que eu tenho enfrentado, assim, e tentar resolver. A gente tenta resolver o máximo que pode, né? E na parte chegou no projeto, o projeto está com da sala em mãos, né? Quais são os materiais que tu usa referente à vigilância sanitária? O que pode ser questão de bactérias? Como é que você trabalha essa questão de materiais? A gente sempre tem que trabalhar os materiais bem assépticos, né? Bem mais de fácil higienização.
Por exemplo, aqui na Clínica Lux, né, se vocês forem ver na sala de procedimentos, foi usado o quartzo branco como bancada, porque o granito não é mais permitido pela vigilância por ser um material mais poroso. E eu procuro usar em salas de procedimentos também forro mais liso e trabalhar bastante com iluminação, né? O forro liso sem sanca aberta para quê? Para não acumular pó, não ter sujeira, então se torna um ambiente mais limpo, né? A trabalhar com tinta acrílica, tinta epóxi, né? Isso aí são materiais permitidos pela vigilância, de fácil limpeza. Então, assim, tudo que facilita a higienização, né, que seja liso, fazer móveis com menos detalhes possíveis, mais reto, mais moderno, né, sem muita reentrância, isso tudo ajuda na asepsia da clínica. E assim, tem a possibilidade de jogar as cores nesses espaços? Ou as cores elas ficam então só para a parte do hall de entrada? Não. Tu pode trabalhar as cores, até porque às vezes o cliente já tem um perfil. Então o cliente às vezes vem com um perfil, ele é mais clássico, ele é mais moderno. Tu tem que trabalhar o que é permitido dentro do perfil do cliente. Não, tu pode trabalhar cor sim, tu pode trabalhar com imagens, adesivagem de fácil limpeza também, né? Então tudo isso tem possibilidades, né? Mas trabalhando com os materiais corretos, a gente consegue atender bem o cliente e humanizar bem o espaço. Então a gente quebra esse paradigma que se tem dos consultórios tudo branquinho, né? E a gente pode usar então o uso das cores, as cores que acalmam, as cores que agitam. Isso a gente tem um profissional da área qualificado para que isso possa funcionar direito, né? Isso, e o uso das cores tem que ter um cuidado, como eu te falei, né? Tem a cromoterapia, que a gente tem que trabalhar a cor de acordo com o serviço que for prestado pela clínica, né? Mas assim, como eu te disse, vai do perfil do cliente e dos usuários que vão estar nessa clínica para a gente poder trabalhar o uso da cor, o uso do branco. Fazemos uma pausa para a dica do programa e na sequência um rápido intervalo comercial e voltamos com mais detalhes da Clínica Lux com a arquiteta Juscelia Duarte. A dica do dia, eleita pela Casa 12, são os tecidos da coleção Performance da Quaker. São tecidos que se diferenciam não só pela funcionalidade, mas principalmente no que condiz à resistência, tanto à luz quanto ao abrasão e às sujeiras mais profundas. Tem sido muito procurado pelas famílias modernas, principalmente porque na procura para os ambientes de convívio, são tecidos que são utilizados para os sofás e para as salas de estar, para os home cinemas, onde convivem não só crianças, adultos, como também os animais, os nossos pets, tanto os cachorros quanto os gatos. Essa é a dica da Casa 12. Nós não fazemos apenas parte da cidade de Criciúma como tantas outras empresas. Nós ajudamos há mais de 2 décadas a contar a sua história. Afinal, estamos no ar há 22 anos, dando oportunidade que nenhuma outra emissora local dá ao criciumense de se expressar nos mais variados assuntos. E se a tendência mundial da comunicação é a regionalização da notícia, o Canal 20 da NET cumpre seu papel diário de levar o máximo de informação possível ao telespectador local. A TV Litoral Sul Canal 20 Criciúma atinge 50 mil potenciais telespectadores, formadores de opinião que ocupam o perfil A, B e C na pirâmide social. Não temos dúvidas que somos o melhor custo-benefício para o seu cliente. Chegamos aos mais variados bairros da cidade e a cobertura da NET já atinge os 80% do município. Estamos crescendo e levando a marca de nossos anunciantes parceiros junto. Temos um departamento de jornalismo atuante e já premiado em 5 honrarias conquistadas.
João Paulo Messer comanda o Litoral Sul Notícias, de segunda a sexta às 12 horas ao vivo, com reprise às 19h30. O Litoral Sul Notícias possui também 2 boletins, um às 22 horas e outro às 23 horas, atualizando os telespectadores que perderam o jornal. Quem gosta de esporte não pode perder a nossa programação ao vivo, de segunda a sexta, 12h30, comandada pelo experiente Milioli Neto. Ele e seus convidados debatem diariamente o Criciúma Esporte Clube e o futebol local e nacional. Somos uma TV com programação 24 horas e 100% local. Por isso, ousamos dizer que nenhuma outra emissora interliga tanto o criciumense à sua realidade quanto nós. Os principais apresentadores da cidade estão na TV Litoral Sul. São mais de 20 programas que levam as mais diversas informações ao nosso telespectador. O que há de melhor em móveis e decoração você encontra aqui. Os mais variados estilos. Sua casa vai ficar aconchegante. Aproveite as promoções especiais Pavan e renove seu estilo de viver. Pavan Móveis e Decoração, sua satisfação nos mínimos detalhes. Humanização, ergonomia e funcionalidade são pré-requisitos para ambientes clínicos e hospitalares. Confira agora nossa conversa com a arquiteta Juscelia Duarte. Juscelia, explica pra gente agora essa questão da Clínica Lux, que tem ambientes pequenininhos, né? Ambientes reduzidos, e como que foi o desafio que você conseguiu transformar a clínica, que ela ampliou assim, de uma maneira que ficou espetacular? A cliente, né, solicitou assim, quando ela me contratou, ela já queria sair, Juscelia, eu quero um ambiente diferenciado. Eu falei, vamos lá. Aí eu vi o espaço realmente menor para vários serviços. E ela disse, vamos colocar serviços, salas diferentes, né? E disse, nossa, o que deu para fazer aqui nesse espaço? A gente procurou usar bastante espelho, que o espelho dá amplitude, pés de mesa com transparência, o uso do vidro para dar transparência e continuidade no espaço, e iluminação, né? A parte, usar poucos detalhes decorativos para não carregar e ampliar também o espaço. E também o uso dos adesivos de paisagem, né? Por ser ambientes mais fechados, ele dá uma sensação de conforto também. Então esse foi um desafio, gostei muito de fazer essa clínica, né? E ela tá aí, o pessoal se sente super aconchegante, né, quando chega. Na sala de terapia capilar, quais foram os elementos que você conseguiu utilizar para que tivesse essa amplitude, trabalhar a questão da vigilância sanitária? Como eu havia dito, na sala de terapia, como é uma área de procedimentos capilares, né? Ali nós colocamos uma pia, foi colocada uma bancada de quartzo branco, né? Coloquei também bastante espelho para poder ampliar o ambiente, como são salas menores. Iluminação em LED para também deixar o espaço mais acolhedor. Forro liso, né, para não ter aquele sanca, né, dentro desses ambientes de procedimentos para acúmulo de pó, e uma boa iluminação para que eles possam fazer o procedimento capilar. E essa cor assim um pouco mais quente, que trouxe essa sofisticação para os espaços, foi pedido da cliente? Sim, a gente trabalhou a princípio com o branco. A gente viu que o branco se tornou um espaço muito frio.
né? Então a gente foi trabalhando a iluminação e o branco e chegamos um consenso nós duas, né? De utilizar então um pouco dessa cor, onde deu esse aconchego, né? O espelho bronze e essa cor também que ficou bem, casou muito bem, né? Com o ambiente, assim, então ficou bem harmonioso. Objetos pontuais com cores, você utilizou em algum momento, em algum momento de algumas salas dessas? Sim, o que eu utilizei de cor em objetos pontuais foi mais, não é um objeto, mas são adesivo mesmo, né? Adesivo de paisagem, que ali teve um pouco de cor, sim, um verde, só para dar uma quebrada no marrom, né? No dourado. Que é a questão que a gente falou e ressaltou no primeiro bloco, né? Dessa questão de humanizar os ambientes, né? Isso. Então a gente foi, como vocês vão ver, né? Os ambientes, ele tem esse tipo de diferencial. Imagem, luz, espelho, transparência através dos pés da mesa que eu fiz convido, né? Para dar continuidade. Então isso aí deixou o ambiente mais harmonioso, mais aconchegante. Mesmo sendo um espaço pequeno, ele ficou bem ambientado. Se a gente fosse pontuar, assim, qual é a cereja do bolo de algum detalhe, de algum acabamento que tu usou no projeto, que tu pensou assim, não, esse detalhe realmente veio para fechar com chave de ouro? O que eu mais uso, assim, que eu acho que não tem erro, que eu gosto muito de usar é espelho e imagem. E iluminação. Na verdade, são esses três itens que eu gosto de trabalhar bem, né? Trabalhar a imagem, né? Trazer uma fotografia num ambiente, uma imagem inteira numa parede, uma boa iluminação. Muitas vezes essas imagens que o próprio cliente escolhe, né? Isso, ele pode escolher, né? No caso aqui, a Bila proprietária escolheu a imagem, caiu assim como uma luva na sala, ficou de muito bom gosto, né? E ficou bastante harmoniosa, assim, com os ambientes, até o tom das imagens casou com o tom dos ambientes, né? Como eu te falo, a gente tem que trabalhar junto com o proprietário, porque isso aqui também é o perfil da cliente. Então, é o perfil dela trabalhando junto com um pouco do meu perfil, né? Imagem, espelho e a iluminação. Fala pra gente um pouquinho dessa questão de fluxo, né? Que você trabalhou nesse projeto em planta baixa, como é que foi? Aqui, no caso, a gente tem um fluxo único, né? Como são horas, né, com hora marcada, não tem contrafluxo. Então, aqui foi fácil de trabalhar o fluxo. Mas tem trabalhos e clínicas, né, que tem os desafios que a gente pega de tipo laboratórios, coisas assim, que a gente tem que estudar bastante a parte de fluxo, né, serviços internos e também externos. E essa entrevista você faz primeiramente com o proprietário, né? Mas tu chama outros funcionários dele para fazer essa entrevista na questão do cronograma, do que o cliente pede. Você chama o funcionário junto? Com certeza. Participar do projeto? Isso. O meu trabalho ele envolve desde de quem está me contratando, o médico, né? O cliente está me contratando, até a secretária dele. Porque assim, cada um sabe o que está fazendo e as necessidades. Até, tipo assim, a secretária precisa, eu preciso de uma gaveta com certa altura. Tudo isso tem que ter um cuidado. Não é sair projetando o móvel também, né? Que tu vai atender a necessidade ou da secretária ou da enfermagem. Tu tem que saber o que elas precisam. Então, assim, o meu trabalho envolve todas as pessoas que vão trabalhar ali dentro. Ele chega, no caso o médico, chega primeiramente com um programa de necessidades. Eu quero executar esse tipo de serviço na minha clínica. Eu falei, certo. Eu já pego, já coleto todas as informações, todas as portarias pertinentes. E aí depois, em cima disso, eu vou também consulto os funcionários desse médico, né? Para também adequar cada setor dele, para ele poder trabalhar de uma maneira mais adequada. A questão também de vivenciar essa questão de estar dentro de um espaço clínico, um espaço hospitalar. Você teve um momento desse na sua carreira? Graças a Deus eu tive essa experiência, né, de ter trabalhado 10 anos dentro de um hospital. A minha sala era do lado de um pronto-socorro, então assim, vivenciei todo o ambiente hospitalar. Eu vivenciei tudo que os funcionários, as necessidades deles, né, o que eles queriam de mudanças. Eu vivenciei o uso dos pacientes, o que o paciente gostaria que tivesse naquele quarto, o que ele tivesse, no caso, o que ele queria que tivesse na sala de pronto atendimento. Então essa vivência que eu tive nesse hospital foi em São Leopoldo, trabalhei 10 anos dentro desse hospital, né, que é o Hospital Centenário.
foi muito enriquecedor para mim, assim, eu acho que eu cresci muito como profissional e como pessoa, né? Então ali eu aprendi muito com eles, né, com os pacientes, que eu vivia dentro dos quartos conversando com os pacientes, eu conversava com os funcionários, com os diretores técnicos. Então, assim, não tem uma explicação. Eu acho que se todo estudante, toda pessoa que fosse fazer uma especialização tivesse essa experiência, eu acho que é tudo, assim. Tu desenvolve com amor, tu sabe o que eles precisam, né? Isso é tudo. Realmente é um diferencial, né? Ter essa vivência é um diferencial. E quais foram os pré-requisitos que você usou referente à ergonomia para esses espaços? Aqui nesses espaços, assim, cada sala, como eu te falei, né, eles foram usados, tipo, tem a altura adequada para o médico atender o paciente, a secretária também, o ambiente dela, a estação de trabalho dela também foi adequado, né, de acordo com a necessidade dela. Eu quero isso, eu quero essa gaveta, eu quero esse armário, eu vou precisar usar uma impressora. A sala de procedimentos também, os ambientes eles foram feitos com altura, né? Porque como eles trabalham bastante em pé assim, para dar um pouco mais de conforto e agilidade no procedimento. Então, assim, a gente procura utilizar da melhor forma possível, né? A ergonomia, os detalhes, tudo que envolve o serviço do profissional em cada ambiente. E na recepção a gente continua com essa questão de higienização ou a gente pode ir um pouquinho mais além? Na recepção, dá para brincar um pouquinho mais, né? Eu procuro sempre usar materiais mais lisos, mas se o cliente, no caso, o perfil dele pedir assim, eu gosto de uma cadeira mais aveludada, eu gosto de um tapete, então assim, tem que cuidar que isso tem que ser higienizado constantemente. Tem que ter aí o controle do proprietário de fazer essa higienização. Mas tu pode brincar um pouquinho mais com elementos decorativos, né? Na recepção, tu tem um pouco mais de liberdade de trabalhar com sancas, né? Mas sempre procurar fazer uma sanca fechada, não aberta, assim. Sempre para dar esse ar de limpeza. Juscelia, a gente chega no final do programa. Eu queria agradecer a sua participação, convidá-la para estar mais vezes no nosso programa e sucesso sempre na profissão. Obrigado por estar aqui. Também vou agradecer à Clínica Lux, né, a Fabiola Hermann, por ter deixado esse espaço para a gente poder mostrar. O programa Espaço Sem Escala fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.